Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria, voltando aos costumes, de trazer um vídeo aqui aos domingos pra vocês. Hoje eu tô retornando, eu tava viajando, mas eu já tô de volta, então neste final de semana pelo menos eu vou conseguir trazer o vídeo pra vocês no horário que é domingo à noite. Então, vamos lá! Então pessoal, para surpresa de muita gente, o segundo final de semana do filme concerto da Taylor Swift não caiu para a segunda posição, então continuou liderando, mesmo com o grande lançamento de um filme do Martin Scorsese, que na minha opinião está entre os 3 melhores diretores de todos os tempos, possivelmente o maior diretor de todos os tempos. Se a gente pegar desde a década de 60, 70, 80, praticamente em cada década ele tem um grande clássico, começando na década de 70, ele tem lá Touro Indomável, eu não me lembro exatamente a data de cada um dos filmes, mas ele tem Touro Indomável, Os Bons Companheiros, tem Cassino, inclusive, que é um filme dele que eu acho muito bom. Aí filmes mais recentes, ele tem O Lobo de Wall Street, tem A Ilha do Medo, tem agora, esse novo filme que chegou, que parece que é muito bom também, eu ainda não consegui assistir, porque essas últimas semanas têm sido bastante corridas. Tem O Aviador, tem Os Infiltrados, inclusive, que foi o filme que deu o Oscar de melhor diretor para ele, que foi quase que um Oscar pelo conjunto da obra, mas Os Infiltrados também é um filme sensacional, com Jack Nicholson, com Mark Wahlberg. Então, o Martin Scorsese é uma das grandes lendas de Hollywood, e um filme novo dele acabou de chegar, só que não conseguiu pegar a primeira posição, que ficou com o filme The Eras Tour da Taylor Swift. O filme conseguiu trazer mais 31 milhões de dólares, com uma queda relativamente acentuada de 66%, ainda mais se a gente considerar que o filme não foi lançado no decorrer da semana, como eu expliquei para vocês no final de semana passado. O filme teve um lançamento de 3 dias na semana passada, então sexta, sábado e domingo, e nesse final de semana foi um lançamento de 4 dias, o filme teve quinta, sexta, sábado e domingo. E eles fizeram isso para preservar essa atmosfera teatral, essa atmosfera de show. Eu vi muitas imagens interessantes na internet, de todo mundo lá na frente, curtindo o show. Então foi uma decisão que eles tomaram, não transmitir o filme no decorrer da semana e deixar somente pros finais de semana. Eu não sei se isso também fazia parte de algum acordo, para não deixar as salas de cinema reservadas somente para esse filme. Não sei se teve algo além dessa decisão de somente ter aquela experiência de show, mas eu acho que não surtiu talvez o efeito que eles esperavam, porque como eu falei, uma queda de 66% não é uma queda boa, mas também não diria que é uma queda terrível, considerando que muitas vezes esses eventos, a Fandom, por exemplo, faz muitos eventos como esses, muitas vezes eles são transmitidos por somente um final de semana. Então, só do filme ter conseguido manter a primeira posição no seu segundo final de semana já é uma grande surpresa, mesmo que eu acredite que muitas pessoas esperavam que o filme fosse conseguir trazer muito mais dinheiro no segundo final de semana. O filme ficou próximo dos 100 milhões de dólares no primeiro final de semana e no segundo fez somente 31 milhões. E se a gente fizer o comparativo com outros grandes filmes envolvendo os maiores nomes da música, o filme do Michael Jackson continua na dianteira. Talvez o filme não consiga ultrapassar o filme This Is It, que fez 261 milhões de dólares mundialmente. O filme fez menos dinheiro em território americano, só que o Michael Jackson, na minha opinião, era uma estrela global maior. Eu sei que muitas pessoas fazem esse comparativo, entre a Taylor Swift e o Michael Jackson, mas eu acho que em termos de popularidade mundial não dá pra gente comparar muito. A essa altura, pelo menos pelo que eu vejo, falando com pessoas aqui no Brasil, o Michael Jackson era uma das pessoas mais famosas do mundo. Muitas pessoas falam isso lá nos Estados Unidos, que a Taylor Swift é a maior artista de todos os tempos por lá, mas eu não acho que isso reflete no mercado internacional. Então eu acho que grande parte do dinheiro, 129 milhões para ser exato, vieram dos Estados Unidos, enquanto um valor muito menor veio do território internacional. E eu acredito que ela é sim a única artista desses últimos anos que conseguiria fazer uma abertura nessas proporções. Eu não sou um fã também muito grande do Michael Jackson, eu conheço algumas coisas dele, eu sou muito mais fã de bandas de rock, e alguns outros artistas, mas não dá pra negar que ele era um fenômeno, realmente em outro patamar. Se é merecido ou não, aí a questão já é outra.
O Justin Bieber também teve um filme, né, que abriu com 29 milhões e fez 99 milhões. E outro filme que eu não entendi muito bem porque que o valor variou tanto, né, caiu para 2 milhões de abertura e 10 milhões no final da corrida, enquanto o filme da Taylor Swift, que abriu com 92 milhões, tá com 160 milhões até agora. Outra coisa que vale a gente lembrar, né, obviamente, é que o filme do Michael Jackson foi lançado depois da morte do cantor, né? Então tem todo esse aspecto também, as pessoas quererem ir pro filme, né? Assistir o filme por causa disso. Então as situações são completamente diferentes, mas eu acho que esses são 3 dos maiores artistas aí das últimas décadas. Mas agora vamos entrar para falar do filme do Martin Scorsese, né? O filme Assassinos da Lua das Flores, que é a primeira vez que o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio atuam em um filme do Martin Scorsese. Eles já atuaram juntos em um filme lá atrás, né? Jack, eu não me lembro exatamente o nome, mas é um filme muito bom que eu já assisti. Os dois são grandes parceiros, né? Ele fez muitos filmes com o Robert De Niro, como eu disse, fez Toro Indomável, fez Os Bons Companheiros, fez Cassino, né? Fez agora o The Irishman, né? O Irlandês. Então ele tem uma parceria de longa data, fez Mean Streets, né, Ruas Perigosas, que, se não me engano, é um dos primeiros filmes do Martin Scorsese, também um filme muito legal com Harvey Keitel, e ele fez muitos filmes também com o Leonardo DiCaprio, conforme o Robert De Niro foi envelhecendo, né, foi não sendo o ator apropriado para determinados papéis, ele começou a passar esses papéis pro Leonardo DiCaprio. Ele fez O Aviador, fez também uma porrada de projetos, fez o Lobo de Wall Street, que foi sensacional pra mim. O Leonardo DiCaprio merecia ter ganho o Oscar no Lobo de Wall Street, não no The Revenant, né, que foi o filme que ele ganhou, mas isso não vem ao caso também. Ele conseguiu juntar os dois em um filme, e o filme teve uma abertura muito boa. O filme teve uma abertura de 23 milhões de dólares, que, pelo que eu procurei, pelo menos, é a terceira maior abertura da carreira do Martin Scorsese. Algumas aberturas foram pequenas, né? Eles começavam em alguns cinemas, depois iam expandindo, então é difícil de comparar todas as aberturas, mas recentemente as aberturas foram crescendo, como vocês vão ver pelas maiores bilheterias do diretor. E essa é a lista das maiores bilheterias, né, do Martin Scorsese, pelo menos as 5 primeiras, e depois eu decidi colocar esse último filme na 6ª posição, né? Eu queria mostrar o top 5 porque eu acho que esse filme vai conseguir crescer para entrar nesse grupo. Então a gente começa com O Lobo de Wall Street, de 2013, né? O filme abriu com 18 milhões somente, então não foi uma abertura sensacional, e fez 406 milhões no mercado mundial. Depois A Ilha do Medo abriu com 41 milhões, porque era um filme mais mainstream, né, digamos assim, um filme mais pegado pro lado do terror, pro lado ali do thriller, né? O filme abriu com 41 e fez 294 milhões de dólares. Depois Os Infiltrados, que eu acho um filme genial, de 2006, abriu com 26 milhões e fez 291 milhões de dólares. Depois o filme de 2004, O Aviador. O Aviador foi um desses filmes que eu citei, que teve uma abertura bem pequena, depois foi expandindo. Eu coloquei aqui o primeiro final de semana que o filme realmente teve uma expansão para mais de 1.000 salas, né, para mais de 1.000 cinemas. O filme fez 9,4 milhões e fechou com 213 milhões de dólares. E o quinto colocado, Gangues de Nova York, abriu com 9,1 milhões e acabou fazendo 193 milhões de dólares. Aqui a gente vê, né, como ele é eclético na seleção dos filmes que ele traz, né, como que ele consegue variar bastante, né, os projetos que ele seleciona. E é interessante que a gente vê os 5 maiores filmes têm a presença do Leonardo DiCaprio, obviamente porque os filmes na época do Robert De Niro a gente teria que ajustar pela inflação, aí não daria para fazer um top 5, né? Teria que fazer a conta para basicamente todos os filmes, né? Ele fez O Rei da Comédia também com Robert De Niro, fez muitos projetos juntos, então aqui eu peguei os maiores filmes que o diretor já lançou, que obviamente são os filmes pós-ano 2000. E fechando, né, com Assassinos da Lua das Flores, 23 milhões, e a bilheteria total chega a 44 milhões de dólares. Eu acho que, como outros filmes do Martin Scorsese, esse filme vai ter pernas muito longas, porque as pessoas gostam de acompanhar, não é um público que faz questão de ir correndo para salas de cinema, né? Quem gosta dos filmes do Martin Scorsese, do Tarantino, do Wes Anderson, né? Desses grandes diretores que ainda conseguem atrair um público, eu acho que as pessoas vão no final de semana que vem, vão no outro final de semana, vão no outro, ainda mais conforme o boca a boca for ficando cada vez mais forte. Eu acredito que esse filme vai sim ter pernas bem longas.
E nesse momento eu queria perguntar pra vocês, né, digam aqui nos comentários qual é o seu filme favorito do diretor Martin Scorsese. Na minha opinião, é difícil pensar, mas eu acredito que seja Os Bons Companheiros, né, dos filmes mais antigos, e dos mais recentes, eu diria que é Os Infiltrados. E aí a gente vai para a terceira posição, que ficou com O Exorcista 2, o filme caiu 49% e trouxe mais 5,6 milhões de dólares, chegando a 107 milhões de dólares. O filme custou 30 milhões, então ele já está sendo lucrativo para a Universal. Não está sendo tão lucrativo assim, só que pelo que eu vi, pelo menos os fãs do original não estão gostando tanto assim dessa nova versão. Eu tenho alguns colegas que criticaram bastante o filme. Eu não sou tão fã assim do primeiro Exorcista, eu já vi, eu acho sim um filme sensacional, eu respeito, né, o que ele trouxe aí pro cinema, muitos filmes se inspiram no Exorcista, mas eu particularmente não acho um gênero tão legal de assistir, não tem nenhum filme de Exorcista que realmente me deixe empolgado pra assistir, eu já assisti a maioria desses que foram lançados. Eu acho, como eu disse, um gênero bem fraquinho, mas não dá pra negar que O Exorcista é um dos filmes mais influentes de todos os tempos. E aí entrando no filme Patrulha Canina 2, o filme chegou a 148 milhões de dólares, ele trouxe mais 4,4 milhões neste último final de semana, novamente com uma queda de 35%, então mais uma queda pequena para esse filme, e ele na verdade conseguiu ultrapassar o seu antecessor, e o primeiro filme fez 144 milhões, enquanto esse tem 148 milhões de dólares, só que ele ainda está dentro do top 5, então provavelmente ele vai chegar na casa de 160, 165 milhões de dólares, e o orçamento dos dois filmes é bem semelhante, então com certeza esse filme vai ser mais lucrativo do que o anterior, o que é algo bem raro nesses últimos anos. E para finalizar o top 5 ficou o filme O Estranho Mundo de Jack, que é um filme que eu adoro, eu já assisti esse filme muitas e muitas vezes. É um filme que é produzido pelo Tim Burton, mas não foi dirigido por ele, né? Muitas pessoas acham que ele é o diretor, mas ele é o produtor, ele é o cara que idealizou, né, toda a história. É um filme muito bom, quem ainda não assistiu O Estranho Mundo de Jack, é um filme de stop motion, né, que é aquele filme que eles vão mudando a posição ali dos personagens, é quase que como uma montagem, eles vão montando os bonequinhos, né, de massinha e etc. Eu acho um filme muito bem feito, né? E a história realmente é muito boa, consegue mesclar Halloween com Natal, então é um clássico em dois feriados diferentes, né? Eu vejo muitas pessoas falando que o filme é um filme natalino e muitas pessoas falando que o filme é um filme de Halloween, então é legal, né, você poder assistir em duas ocasiões diferentes. Eu acho que é justamente por isso que eles lançaram nessa época do ano por lá. O filme fez mais 4 milhões de dólares. E é um filme que não foi tão bem sucedido assim no seu lançamento original, ele já teve vários e vários relançamentos e mesmo assim ele soma somente 95 milhões de dólares com um orçamento de 25 milhões. Então no seu lançamento original o filme não foi um sucesso, né? O filme levou anos para ser produzido, tem inclusive documentários falando a respeito da produção desse filme que foi bem caótica, mas hoje é considerado um grande clássico do cinema. E é um filme que se vocês não assistiram, provavelmente, né, eu tenho praticamente certeza que está disponível no Disney+. E só abordando mais alguns filmes que ainda estão no top 10, o filme Jogos Mortais 10, né, ou Jogos Mortais X, chegou a 78 milhões de dólares, então bateu os Jogos Mortais 6, mas ainda está bem atrás de vários outros filmes da franquia que bateram de longe a marca de 100 milhões de dólares. Outro filme de terror que continua também no top 10 é o filme A Freira 2, que chegou a 262 milhões de dólares. Eu vou colocar o quadro aqui para vocês darem uma olhada. O filme é mais um grande sucesso desse universo Invocação do Mal, mesmo que ele tenha ficado distante do primeiro colocado, ele já está nos seus últimos dias aí nas salas de cinema. E o filme, como eu falei, tem 262 milhões, enquanto seu antecessor tem 365 milhões de dólares. E outro detalhe, o orçamento praticamente dobrou entre um filme e outro. Outro filme que não seria terror, né, seria mais um suspense, que envolve o Hercule Poirot do Kenneth Branagh, que é o diretor desses 3 filmes também. Eu gosto muito, já falei aqui várias vezes pra vocês, dos livros da Agatha Christie, eu já li a maioria deles, o Poirot, eu acho um excelente personagem, e eu gostei dos 2 primeiros filmes, né? Eu acredito que a Netflix conseguiu fazer um bom trabalho, a Netflix não, né? Mas o filme Entre Facas e Segredos, do Benoit Blanc, também é muito parecido, né? Eu acho que eles copiaram bastante a estética de um livro da Agatha Christie para fazer
né, o Entre Facas e Segredos. Mas eu gostei também, né, do Assassinato no Expresso do Oriente, que é o primeiro filme lá que tem o Johnny Depp, etc. O segundo é A Morte no Nilo, com a Gal Gadot. E agora o terceiro, A Noite das Bruxas, né, o filme teve um orçamento muito menor, então mesmo com uma bilheteria um pouco mais baixa, né, do que o seu antecessor e muito mais baixa do que o primeiro, eu acho que o filme já está quase chegando naquela barreira que ele vai conseguir se pagar de outras formas, né, seja nos serviços de streaming, seja com vendas em VOD. Eu acredito que vai ter interesse por esse filme depois que ele sair das salas de cinema, então não seria algo de outro mundo que ele conseguisse mais uma sequência. Talvez uma sequência que gastasse não 60, mas 50 milhões de dólares, possivelmente ela seria mais lucrativa. Então a gente entra no top 5 do mercado norte-americano no ano de 2023, começando pelo filme da Barbie, né, que é o fenômeno do ano, com 635 milhões de dólares, Super Mario com 574, Across the Spider-Verse com 381, Guardiões da Galáxia com 358 e Oppenheimer com 323 milhões de dólares. E no mercado internacional, né, a lista é semelhante, mas não igualzinha. A gente começa com o filme da Barbie também, com 1,440 bilhões de dólares, bilhão de dólares na verdade. Depois Super Mario com 1,360 bilhão, Oppenheimer com 945 milhões, Guardiões da Galáxia com 845 e Velozes e Furiosos 10 com 714 milhões de dólares. Então pessoal, é isso, esse foi o top 5 do final de semana. Novamente, eu vou voltar a trazer com a maior frequência possível. No final de semana que vem eu tenho uma viagem marcada, então eu vou fazer de tudo para conseguir postar no domingo, mas se eu não conseguir eu vou postar já na segunda-feira de manhã. Então, eu tô de volta, né? Eu tô voltando pros trilhos aqui no canal. Eu vou voltar a produzir vídeos de Rick and Morty, porque a temporada tá sendo transmitida. O segundo episódio chega, na verdade, daqui a pouco, à meia-noite, né? Então eu vou produzir um vídeo o mais rápido possível aqui pra vocês também, né? E conforme os outros episódios forem saindo, eu vou tentar voltar a trazer vídeos sobre a série aqui pra vocês também. Eu sei que eu não consegui trazer muitos vídeos recentemente, principalmente porque eu tava preparando o casamento, depois a viagem e assim por diante, mas agora eu tô de volta, eu vou tentar produzir o maior volume de conteúdo aqui pra vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.